Tá me ouvindo aí, Clevers? Ouvindo bem? Certo. Só aguardar conectar com o nosso pessoal do Facebook aqui também. E aí já damos início. O pessoal já está entrando aqui no Insta. Ok. Vê se aparece por lá no Face. Já estamos iniciando, então, pessoal. Não sei se ainda não. Aqui pelo Insta. Estamos completando os últimos sinais aqui. Talvez o pessoal do Facebook aqui também já está conectado. Só um minutinho. No Facebook eu demoro um pouquinho até eu o convite para ele. E no Insta já temos 9 pessoas na sala. O pessoal já está chegando, nossos colegas aí. A nossa conversa de hoje, nossa conversa de quinta-feira. Essa quarentena agora vai ser... Vamos ter por hábito conversarmos todas as quinta-feiras aqui sobre alguns assuntos. O pessoal do Facebook está chegando aqui também. Nossa conversa de hoje, nossa conversa de quinta-feira. Isso. Quem é macho? Isso. Vai anunciar. Precisa anunciar. Agora vai o convite para ele lá. Demora um pouquinho, mas... Vamos deixar rodar. Bom, pessoal, boa noite a todos. Rafa, me ouve? Boa noite, Clevers. Ouço bem? Tudo certo? Tudo bom? Então, queremos saudar a todos que estão aí já na sala, tanto no Instagram, tanto no Facebook, que estão já nos acompanhando. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Cleverson, orientador aqui do Polo de Chapecó, do curso de bacharelado em Teologia. E hoje está comigo aqui o pessoal do Instagram já aparece. Boa noite, Cleverson. Rafael, Certo? que é o nosso aluno aqui do curso de bacharelado em Teologia. Hoje,
vem no curso e sobre algumas matérias do nosso curso. Tá? Você que está chegando aí na sala, você pode curtir, comentar, mandar suas perguntas, compartilhar. E fique até o finalzinho da nossa sala hoje, que nós temos novidades, tá? Temos novidades aí. Vai avisando os teus amigos que para quinta-feira que vem nós já temos novidades. Bom, hoje nós vamos falar então sobre o nosso polo aqui de Chapecó, a Uninter. A nova direção do polo, a partir de dezembro de 2017, assumiu, e aí diversas atividades no início, e nós já estávamos engajados na teologia e sempre com muitas atividades aqui na nova estrutura. O polo sempre proporcionou muitas atividades para nós, enquanto alunos. E a partir disso, o curso e a quantidade de alunos, ela continuou e continua até hoje crescendo, a ponto de o nosso curso, né, Rafael, o curso EAD mais presencial que existe, né? Tem mais alunos presenciais do que muitos cursos presenciais por aí, até essa pandemia, não é mesmo? Nós temos muitas atividades aqui no Polo, para o curso de teologia, inclusive já é bom até se falar que, como o nome do nosso curso de bacharel em teologia interconfessional, né, teologia bíblica interconfessional, nós temos diversos alunos de diversas igrejas, né, e inclusive de diversas visões teológicas diferentes. O interessante é que o nosso curso ele consegue abranger todas as igrejas, pelo fato dele não ser confessional, de uma linha teológica só absoluta. Então, nós conseguimos aí trazer muitas pessoas, muitos alunos, muitos irmãos de diversas igrejas para estarem conosco. Inclusive, Rafa já compartilha com a gente aí, com os nossos colegas que já estão aí ao vivo conosco aí nessa sala, como é que você conheceu o Polo, o curso de teologia aqui da Uninter? Diz aí, se apresenta, quem é você, de onde você é, qual a igreja, qual a comunidade evangélica, qual você participa e está inserido. Isso aí, muito bem, Cleberson. Primeiramente, quero agradecer o convite, né, do Polo Chapecó, juntamente com o nosso orientador Cleberson, coordenadora Giane, qual me convidaram para estar participando hoje dessa live e estar trazendo um pouquinho de conteúdo, conhecimento, também trazer um pouquinho de clareza, não é? Sobre o que é de fato uma faculdade de teologia e como é a faculdade de teologia do Polo da Uninter. Então, primeiro eu quero me apresentar. Sou Rafael Baez, sou de Chapecó, sou um filho dessa terra abençoada, sou natural de Chapecó. Comecei a cursar teologia o ano passado, né, aqui no Polo da Uninter. Estamos só ajustando aqui. Comecei a cursar ano passado. Pesquisei. Cleberson, te digo que pesquisei muito antes de tomar uma decisão. Esse é o meu perfil, né? Fazer todas as perguntas, todas as dúvidas, tudo antes de uma tomada de decisão. Então, vi algumas instituições e pelo grande diferencial do atendimento aqui da Uninter, eu fechei a faculdade, estamos fazendo aqui. Então, eu digo que é isso em primeira instância. O atendimento, o pertencimento, o interesse que o Polo tem com o aluno. Não apenas fazer um fechamento de uma venda, uma contratação, mais um aluno para o Polo, não. A atenção que o Polo da Uninter oferece auxiliando todo aluno. Então, quero parabenizar mais uma vez essa iniciativa de vocês, está divulgando o Polo, está divulgando os cursos. Hoje, em específico, né, o curso de teologia, qual estou cursando no 2º ano. E quero, com certeza, participar mais e poder transmitir
aquilo que eu estou recebendo aqui para as pessoas que ainda não conhecem o Polo da Uninter. Então eu conheci através da internet, fiz pesquisas, né? E depois vim aqui no Polo, tive informação. E na primeira reunião, já apresentação, fui muito bem recebido. Então hoje estamos aqui. Sou muito grato por esse convite, por essa participação. E hoje podemos ir a delongas aí sobre o nosso Polo, sobre a faculdade, sobre a minha iniciativa também. Bom, de qual igreja e qual comunidade que você está inserido? Porque nós sempre falamos aqui no curso, né, sobre a importância de a teologia ela ser prática, estar contextualizada, né, com a sociedade, com os problemas da sociedade que nós estamos inseridos, não somente na teoria, né, mas sim na prática. Exatamente. Esse foi o primeiro grande impacto que eu recebi do Polo. O primeiro grande impacto foi ver que não é apenas a busca pelo conhecimento. Eu sou fã do conhecimento, sou fã de busca de conhecimento, de sabedoria, mas o que o Polo direcionou foi essa conciliação, essa congruência entre o conhecimento, a fé e a prática. Então eu sou um novo convertido, né? Eu digo isso porque tenho 11 anos, pouco mais aí de 11 anos, que aceitei a Cristo, estou buscando ser uma nova criatura, como fala a palavra de Deus. Congrego na comunidade Monte Sinai, pelo presidente apóstolo Lara, através dele, então, através de alguns líderes que ainda estão junto conosco, tiveram um grande privilégio de me apresentar a pessoa de Jesus e como eu falo, estou ali há 11 anos já congregando. Hoje, nessa quinta-feira, está tendo um culto lá com o apóstolo Lara, uma palavra profética sempre, uma palavra motivadora, um líder, profeta de entusiasmo. E eu optei, né, a estar fazendo o Polo justamente por isso, por estar buscando mais conhecimento, conciliando a fé, porque nós fazer uma faculdade de teologia sem acreditar na palavra não tem nexo, não tem fundamento nenhum. Então o primeiro passo que a base da teologia trouxe, logo nas primeiras matérias, foi a busca pelo conhecimento, sim, do fator educacional, mas também gerar essa congruência com a fé, acreditar na palavra, acreditar no desenvolvimento e juntamente com a prática, né? Então a própria palavra de Deus ela vem se desenrolando dizendo, né, a fé e a obra. Então além de buscar o conhecimento, a fé também a prática. Então esse é um fator que a Uninter preserva e onde eu achei, como eu falei, foi um grande primeiro impacto na minha vida, onde ela se importa de fato que o aluno, que o acadêmico tenha essa participação na igreja. Que ele tenha essa presença, acima de todas as coisas, né, que creia num Deus vivo, que creia em Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, mas uma grande diferencial da preocupação e do pertencimento do Polo é que o aluno acadêmico, ele seja um praticante dessa fé, que ele seja um praticante do conhecimento que ele aprende aqui. A gente sabe, né, que não necessariamente nós precisamos ser um teólogo para compreender a palavra, que nós não precisamos ser um teólogo para participar de uma igreja, não, hipótese alguma. Mas o que eu gosto de agregar é dizer que nós podemos mais, nós podemos conhecer mais, além de tudo aquilo que a gente recebe dos nossos pastores, que a gente recebe da nossa busca pessoal, através de oração, através de leitura, também buscar um conhecimento específico de fontes que são seguras, de fontes que são renomadas. E uma delas é como, por exemplo, aqui o curso da teologia que estamos falando. Exato. Até uma das coisas que você, como membro da igreja, pode bem relatar para os nossos colegas que estão assistindo, é que geralmente alguns pastores, alguns líderes pensam ainda que a teologia, como hoje o nosso curso é um curso de bacharelado em teologia, em que nós saímos daqui, o aluno sai daqui formado, reconhecido pelo MEC. Alguns líderes, alguns pastores pensam que muitas das vezes vai esfriar aquele velho jargão que a teologia esfria crente, esfria cristão, né? Nós temos um ditado dizendo que não é a teologia que esfria o cristão, mas sim revela, traz para fora o que realmente ele é, né? E nós temos diversos programas aqui de iniciação aqui no Polo, inclusive um deles
é a participação das igrejas, dos próprios líderes das igrejas, inclusive poderem participar quando nós fazemos nossos encontros aqui ao vivo, presencial, né, quando nós podíamos fazer. Nós sempre temos algumas atividades, nossos dias de encontro, tanto das ciências da religião, tanto do curso de teologia, geralmente são nas quintas-feiras, eram nas quintas-feiras aqui no Polo. E aí a importância de os pastores, os líderes, entenderem, né, a necessidade do crente, do cristão, do membro da sua igreja, estar preparado na palavra de Deus, né? Não sermos, como o texto sagrado mesmo diz, não sermos levados por qualquer vento de doutrina, né, Rafa? Eu queria saber como é que foi a recepção aí do teu pastor, do teu líder lá na tua igreja, quando ele soube que você estaria fazendo o curso aqui com a gente. Bom, isso aí é uma história muito bacana e com certeza amanhã talvez ele vai estar ouvindo e vai testificar isso também. Tu falou duas coisas bem importantes. A primeira é que existe sim esse sussurro, né, essa moda aí falando de teologia esfria crente ou que a letra mata, e muitos vêm falando isso, né? Eu sou totalmente a favor do conhecimento. Ou a gente vive um princípio de conhecimento, ou a gente vai pregar ignorância. Então nós não temos outro meio, né? Ou a gente conserva essa constante crescimento em conhecimento, em busca por mais conhecimento e contribuição ao próximo, porque não apenas você receber, mas você também contribuir com isso, ou você prega ignorância. Então é fundamental sim que o crente, que o cristão, ele vem estar se desenvolvendo. Se ele consegue ter um bom hábito e consegue ter um bom entendimento, a internet ela tem muitos conteúdos bons, se você souber filtrar, né? E sobre a questão do meu pastor, do meu apóstolo, como eu falei antes, na verdade ele ficou sabendo antes que eu. Porque ele que me impulsionou a estar fazendo a faculdade. Foi ele que foi a pessoa-chave para minha tomada de decisão. Então foi no almoço. Então você tem um líder aí que não é aquele que tem medo de obreiro começa a crescer em conhecimento e venha tomar o seu lugar. Pelo contrário, ele impulsiona, ele não é aquele que bate, ele impulsiona os seus obreiros. Exatamente, ele impulsiona o conhecimento. Sim. Foi num almoço, nós estávamos lá em casa, minha esposa, meus pastores, e a gente começou a conversar e eu falei com ele que estava pesquisando e vendo e tinha um desejo de fazer a faculdade de teologia, né? E naquele dia ele já impulsionou, ele disse, não, então vocês vão começar, e não só você, mas você e tua esposa, então minha esposa também, ela é uma das alunas aqui da Uninter, né? Nós dois estamos cursando a faculdade de teologia. O empurrão com os dois pés foi dele na nossa vida, ele que impulsionou, ele que disse, não, vocês têm que ir, vocês vão aprender, o meu perfil já é um pouco assim de mestre, busca por conhecimento, o dele já é um perfil mais profético, nós sabemos que tem muitos dons, que tem muitas funções no corpo da igreja, ele tem um perfil um pouco mais profético, mas ele me direcionou, ele que me apoiou, ele que me incentivou, e muitas vezes ele que troca experiência comigo sobre a faculdade. Então, eu tive 100% do aval dele, ele teve o meu 100% e, acima de tudo, a confiança na credibilidade que um vai passando para o outro. Ele mesmo fala, né, do estudo, da busca do conhecimento. Uma pinceladinha de novo naquilo que nós estávamos falando no começo da live, que o pessoal do Facebook chegou um pouquinho depois, sobre a teoria e prática, né? Justamente em cima desse assunto mesmo que nós estávamos comentando agora, sobre aquela velha máxima que diziam que a teologia esfria a crente, né? Esfria o cristão. Muitos dizem que quem cresce em conhecimento, o lado espiritual, ele vai lá embaixo. Nós temos aqui, por hábito, né, nós temos o costume aqui do Polo, trabalhar com uma teologia contextualizada com a sociedade, né? E agora, nesses dias de pandemia que estamos vivendo, nós temos incentivado muitos dos nossos trabalhos, portfólios, estudo de caso. Muitas das vezes os alunos vêm nos perguntar, né? Agora nós estamos estudando um portfólio, pegando a referência lá do Belém do Pará, com a hidrelétrica que aconteceu lá e o impacto que ela teve na sociedade, para relacionar com algum impacto social aqui da nossa cidade.
E alguns alunos vêm nos perguntar, mas por que eu estou fazendo teologia, por que estou fazendo esse tipo de trabalho? É que o curso ele é contextualizado, o teólogo ele não é só um teórico, ele não vai só teologizar, né? O nosso curso ele tem que fazer parte da vida das pessoas, né? Ser parte ativa, senão não adianta, nós ficar só na teoria aqui, cada um vai receber o seu canudo depois dos 3 anos de curso, né? Então a nossa intenção não é essa, e sim fazer com que o teólogo esteja cada vez mais contextualizado com o meio em que ele vive e a sua abordagem faça diferença na vida das pessoas. Nesses dias de pandemia, você já falou aqui da comunidade religiosa que você participa, da sua igreja lá, que vocês assim têm realizado lá nesses dias de pandemia, alguma ação social que a igreja talvez de vocês já vinha fazendo, mas é que agora nesses dias de pandemia aí tudo é maximizado, né? Então a igreja precisou sair literalmente das 4 paredes e fazer a diferença na vida pessoal de cada um dos seus membros. Compartilha com a gente alguma ação social que vocês tiveram lá de importância nesses dias? Quando ocorreu essa pandemia, né, essa diferenciação, digo assim, no nosso meio de ser, no nosso meio de viver, a comunidade tem um setor que é a ação social, que é um casal de pastores, pastor Márcio e pastora Gisele, eles são líder pela ação social da igreja. E uma grande ação que foi feita nesse decorrer foi o recebimento de alimentos. E a nossa comunidade não é uma comunidade muito grande, mas para surpresa de muitos, foi arrecadado cerca de 1 tonelada de alimento em 2 dias. Foi organizada essa ação, cerca de 1 tonelada de alimento, junto com cesta básica, em 2 dias de ação. Foi divulgado, foi pedido a colaboração de todos os membros, porque a gente sabe que uma das primeiras necessidades é do alimento. Então, dentro da possibilidade de cada um, levava lá o seu quilo de alimento, sua cesta básica ou sua doação, e a igreja fez essa forma de divulgação e entregou, não apenas para membros da comunidade que estavam com necessidade, mas pela sociedade. Então, isso que a teologia também veio fortalecer, ela veio fortalecer essa ação com os estudos de caso. Cada matéria, né, pode explicar muito mais do que eu sobre isso, cada matéria ela tem um estudo de caso ou um portfólio. E nisso é feito com que nós elaboramos uma parte teórica, mas também uma parte prática. Um outro evento que foi citado aqui no grupo, no curso de teologia, que eu fiz como exemplo na minha matéria, foi um dia de doações, de trocas de livros. Onde eu tenho uma boa literatura em casa, a gente se reuniu com amigos que participam com a gente e a gente fez um dia de troca de leitura, onde cada um levava um livro e levava. Essa é uma outra ação que foi elaborada através do curso de teologia na minha vida, onde a gente reuniu e destinou livros para dentro de 1 ou 2 semanas, né, dependendo do livro, estar fazendo a leitura e retornando e fazendo a troca também. Então, não só conhecimento, mas mais conhecimento, revelando verdadeiramente o sentido da palavra, mas juntamente com a prática, né, o que é fundamental para nós. Uma das atividades que a gente tem aqui no nosso curso, dentro da grade, nossa grade comum curricular aqui do nosso curso de bacharel em teologia, ele tem duração de 3 anos, e aí durante esses 3 anos, nós temos também aproximadamente 200 horas de cursos de extensão que o aluno teria que fazer além das horas das matérias. E aí nós pensamos aqui com o Polo, nós já tínhamos uma atividade, que é o Cineclube, onde nós assistíamos os filmes de filosofia e sociologia aqui no Polo, e aí nós tínhamos essa interação. E agora nós temos um programa, que é o nosso Tela CRT, né, para assistirmos filmes com temáticas cristãs. Então, geralmente a gente escolhe filmes que se encaixe com as matérias que os alunos estão estudando. Por exemplo, quando nós pegarmos a matéria de História da Igreja, a gente pode estar assistindo o filme da história de Lutero, né? Filmes contextualizados com o nosso curso.
Isso também proporciona uma interação entre os alunos. Os alunos podem vir até o polo. A gente espera que essa pandemia passe o mais rápido possível, para nós estarmos nos reunindo novamente aqui no polo. E aí a gente tem essa interação. Nós temos o nosso plano sempre fazermos diversas atividades com os alunos, como nós já falamos aqui no começo, né? O nosso curso EAD, nosso curso à distância, é o mais presencial do que muitos presenciais por aí, né? E aqui o pessoal realmente aprende, né? Nosso curso é nota máxima no MEC. Todos os anos em que o nosso curso foi selecionado para fazer o ENAD foi nota máxima, né? Devido à dedicação dos alunos e também pelo apoio que o polo proporciona para os alunos, né, Rafa? Porque se o polo se esconde atrás do EAD, atrás da tela do computador, não tem como influenciar diretamente, né? Influenciar muito na vida do aluno, do acadêmico. Não. Aí não entra muito na parte da humanidade, não tem aquele corpo a corpo, não tem aquele relacionamento, não. Mas é como você bem falou, né? É bem presencial, porque agora estamos numa época diferenciada, né, da pandemia. Mas antes disso, toda a matéria tinha a sua prova objetiva e descritiva que é feita no polo. Então tem as provas online, né, as após que a gente faz em casa? Sim, tem. Mas tem também as provas que é obrigatório vir no polo estar fazendo. E assim como nós falamos, os estudos de caso, o portfólio, que tem a parte teórica de fazer o texto e enviar, mas também tem a apresentação, o que é um fator aí que já anda conciliando, na verdade, né, ao treinamento, a postura, a prática, a comunicação, né, a presença, ao pertencimento de um corpo eclesiástico. Então, eu estou maravilhado com esse curso. Eu comentei contigo na semana passada que eu cheguei a emprestar um livro para algum amigo, algum colega está lendo e me devolvendo, aquele livro de teologia sistemática, um conteúdo maravilhoso. Eu me surpreendi ao ver o conteúdo que tem dentro de uma EAD, dentro de uma faculdade de teologia. Então, para mim, foi muita clareza que veio através da faculdade, né? Viu, Rafa? Tá chegando alguns colegas, amigos nossos aqui. Eu tenho aqui uma pergunta, um comentário aqui no Insta. Do Elton. Aprender da palavra de Deus é muito boa. Tudo é para conhecimento, mas o que vem da terra é da terra, obra criadora, ciência e filosofia. O servo precisa estar santificado e buscar a Deus. Aquele que não estuda a palavra, alguma coisa assim, eu estava falando. Vamos voltar um pouquinho àquilo que nós estávamos comentando antes sobre a teoria e prática, espiritualidade e a teoria. Por que é importante nós estudarmos a palavra de Deus? Um dia, um amigo meu estava me dizendo assim, pedindo quantos anos era de curso, né? E eu falei para ele, eu disse, mas poxa, há tanto tempo estudando, né? Eu disse, mas se Deus te der saúde, quando passar esse tempo, tu vai olhar para trás e vai dizer, perdi tempo, né? Ou se tivesse feito o curso, eu disse, que bênção que foi para a minha vida, né? Que maravilha. E aí, nesse comentário do Elton, eu vejo assim, que muitas pessoas, eles querem conhecer, querem andar no sobrenatural de Deus, mas não querem conhecer o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, porque o método da revelação de Deus, como Deus se revela, é as Escrituras, é a palavra de Deus. E a Bíblia, ela não é um livro assim tão simples de se entender. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, 39 livros do Antigo Testamento, mais 27 do Novo, sem contar os livros apócrifos, né, que foram aqueles que não entraram no cânon bíblico ou que as igrejas protestantes não usam no seu cânon bíblico, mas os enxertos no livro de Daniel. Então, não é um livro tão fácil, sem falar nos idiomas, né? No Antigo Testamento, hebraico, aramaico, as porções do livro de Daniel em aramaico, e o Novo Testamento grego, grego koiné, que era como se fosse a língua inglesa nos dias de hoje, né? Quem não falasse o grego koiné não era entendido, porém aquele que dominasse pelo menos o grego comum, ele, por conta do Império Romano, Império Grego, depois Império Romano,
em qualquer lugar do império ele era compreendido, porque era uma língua oficial. Então eu vejo assim, quando as pessoas dizem, eu preciso... Salomão pediu sabedoria. Agora, se você ler lá em Crônicas, quando está lá escrito esse versículo, diz que ele pediu conhecimento e sabedoria. As duas coisas. Sabedoria é o que vem do alto. Agora, conhecimento é adquirido. Aí vai de cada um, né, Rafa? Sim, exatamente. A busca é individual. Concordo com o que você falou, concordo com o Elton também, que temos que buscar sim a santidade, a busca da presença do Espírito Santo, através de práticas de orações e jejum e a meditação, mas lembrar muito bem que a palavra de Deus, ela nos instrui várias vezes nós meditar na palavra. Josué fala isso, Davi fala isso, para nós estarmos meditando em 2 ou até 3 vezes por dia. E meditar na palavra sem ter um conhecimento é uma meditação em vão. Tu vai meditar em algo que tu não conhece, algo que tu não vê a origem, então ela não faz muito fundamento. Quando você tem um pouco mais de conhecimento, é totalmente reveladora. E até mesmo nós podíamos dizer, eu digo para mim, que a parte mais reveladora e libertadora é o conhecimento. Porque o avivamento, aquela parte vem e vai e passa. Mas o que transforma a vida é a mudança de percepção. Quando eu mudo a minha percepção, quando eu renovo a minha mente, eu passo para um novo estágio. Romanos 12:2 fala isso, né? Não vos conformeis com este mundo, mas com a renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Quando a gente aprende algo e renova, a gente muda. Então essa mudança que faz todo o sentido na vida do cristão, não é apenas aprender, mas também está sendo renovado, está sendo atualizado, como você falou. A Bíblia, ela é muito vasta de conhecimento, muito vasta de escritores, muito vasta de época. Agora, se nós não tiver entendimento de cada escritor, de como ela foi escrita, de onde ela foi escrita, para que propósito ela foi escrita, nós vamos ficar lendo um livro, e não uma Bíblia viva, uma revelação. E Oséias fala, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje eu digo que isso é um grande argumento para a nossa vida, porque existe conhecimento muito acessível, tem conhecimento gratuito na internet e tem, por exemplo, faculdades, mentores disponíveis para ganhar e agregar conhecimento. Então nós, como gostamos, né, de conhecimento e cremos na palavra de Deus como viva e eficaz, como a palavra de Deus sobre a nossa vida, nós temos que estar sendo renovados. Senão a gente fica na mesma mesmice. E quando a gente aprende da palavra, vem mais santificação, Kleber. Porque você aprende o verdadeiro sentido. Se você aprende o sentido real dela, você busca mais, você se espiritualiza mais. Então buscar o conhecimento não desconstrói uma vida de espiritualidade, mas pelo contrário, ela consolida a nossa vida espiritual. É verdade. E vamos dizer assim, o verdadeiro avivamento, aqueles que não são cessacionistas, que acreditam no avivamento, porque aqui nós também temos alunos de diversas linhas teológicas, inclusive calvinista, adventista, testemunho de Jeová, que são alunos aqui do Polo, dos mais variados cursos, né? Mas para aqueles que acreditam no Espírito Santo, no avivamento em si, o verdadeiro avivamento ele só vem pela palavra, né? Que é oração e palavra, né? Jesus disse para os discípulos para eles ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos. Eles ficaram lá no cenáculo, provavelmente não ficaram contando piada, contando história, e sim em um espírito de oração, né? E quando Pedro vai pregar a sua primeira mensagem apostólica, ele vai falar sobre a palavra, sobre as profecias, sobre o cumprimento daquelas profecias, né? Então, e quanto mais alguém se aprofunda nas Escrituras, conhecer os autores, os livros, o significado de alguns termos bíblicos. Por exemplo, alguns autores, como Paulo, vai escrever algumas cartas da prisão. Então, o contexto em que ele estava inserido é muito importante para aquilo que ele está falando, né? Quanto mais alguém busca em conhecer as Sagradas Escrituras, mais humilde essa pessoa precisa ser, cada vez mais humilde, né? Para poder entender, compreender as doutrinas, porque a Bíblia ela está cheia de doutrinas, né? A teologia ela tem a sua teologia sistemática, que é a sistematização das doutrinas bíblicas. Aí entra a doutrina da salvação,
a teontologia, a doutrina de Deus, a soteriologia, a escatologia, pneumatologia, que são doutrinas que estão reveladas por toda a palavra de Deus. Né? E o nosso curso de bacharelado, ele traz isso, explicar as doutrinas bíblicas, mas fazendo com que isso seja aplicado no dia a dia do aluno, no dia a dia das pessoas. Não fique somente na teoria, né? Porque se ficar só na teoria não adianta de nada, né? Exatamente. É essa junção, né? Essa congruência entre a parte teórica e entre a parte prática que faz o diferencial. Se nós só estudássemos sem sair, não tem um fundamento. Agora, se nós sair sem ter o estudo, também não vai ter um fundamento. Então, por isso que é muito bom, né, conciliar, né, a parte do conhecimento, da busca, da sabedoria, juntamente com a ação, juntamente com a prática. Porque também nós trazer um conhecimento para nós e não levar adiante, não serve também. Então, o que é fundamental é fazer essa junção, mas nenhuma é independente da outra. As duas junto faz o avivamento, faz o crescimento. E a verdadeira libertação diz, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que nos liberta é a verdade que a gente conhece. Se eu não conheço a verdade, ela não me liberta. A proporção que eu conheço a verdade é a proporção que ela me liberta. Então, a verdadeira liberdade é a liberdade que eu conheço. Ela que é libertadora para a minha vida. Então, o fundamental é nós estar buscando esse conhecimento. Hoje, nessa crise, nessa pandemia que estamos vivendo, existem muitos pregadores, muitas lives maravilhosas. E muitos deles estão falando em cima do Salmo 91, né? Onde faz uma menção sobre as pragas, as pestes. E muitas pessoas, talvez, de cara vão pensar que o Salmo 91 foi escrito por Davi. Não foi escrito por Moisés. Qual a época? Sim. Na época quando o povo estava sendo liberto das 10 pragas, estava logo a passar o mar, estava logo a ser livre do povo faraó. Então, é você ter um pouco do entendimento. Não é talvez mergulhar e ser o dono da verdade, só você conhece, não. Mas está buscando a renovação. Isso que eu acho fundamental. Quando eu mudo, as coisas mudam. Quando eu busco uma informação nova, eu tenho que ressignificar. Eu tenho que renovar a minha mente, o meu entendimento, né? E a religião em si. A religião, a gente usa o termo religai, né? Religar com Deus. Quem veio para religar com Deus, religar a humanidade caída e perdida com Deus é a pessoa de Jesus. Ou seja, Jesus é o exemplo máximo. Então, se a teologia, que é o estudo que se propõe explicar as doutrinas bíblicas, explicar a Bíblia para os demais, ela não fazer parte, não mudar a vida das pessoas socialmente, ela não tem validade. Então, para nós só tem validade uma teologia que ela se insira na sociedade e atue na sociedade, influencie para melhor. Não é isso? Nós sempre temos o desejo, o costume de incentivar todos os nossos alunos, que eles sejam ativos nas suas igrejas, nas suas comunidades, que estejam lá, não adianta somente pregar em cima do púlpito ou ter sabedoria, né? Se não colocar isso em prática, que isso venha a impactar vidas, impactar pessoas. Não adianta saber recitar todos os livros da Bíblia e não estender a mão para o faminto, não levar 1 quilo de alimento para quem precisa, fazer uma oração por enfermos. Então, a teologia ela deve e precisa ser prática na vida das pessoas. Por isso que quando eu sento conversar com pastores, volta e meia, a gente faz algumas visitas em algumas igrejas aqui, até para falar sobre o curso, a gente sempre fala isso, que a nossa intenção é que os pastores, assim como o seu liberou você, incentivou você para você estar fazendo o curso, é que eles saibam que o nosso curso aqui, ele vai preparar o obreiro dele, o membro da igreja dele, para ser mais um para ajudá-lo lá na igreja, lá na sua comunidade. Que ele tendo os seus membros aqui com a gente, aqui no curso do Bacharelado em Teologia, da Uninter, vai ser mais alguém que vai estar mais preparado para ajudá-lo lá no campo, lá na sua comunidade, né? Perfeitamente, perfeitamente. Eu gosto de dizer, a gente trabalha com células na nossa comunidade, na nossa igreja.
E eu gosto de dizer que a vida de um discípulo, ela passa por 3 estágios. O primeiro é o chamado. Assim como você já foi chamado, assim como eu já fui chamado a servir o corpo de Cristo, a estar vivendo no reino, a capacitação. E a capacitação é justamente onde nós estamos falando hoje. É nós estar buscando o conhecimento. E o terceiro é enviar. Mas a capacitação, ela não se conclui para que o enviar aconteça. O processo de capacitação, ele tem início, mas ele não tem fim. Então, ela é sempre uma busca de conhecimento, né? E o que eu gosto de falar é que, primeiro você ensina, depois você prova, e depois você aprova. Então, o primeiro passo de tudo... Você já tem filho, Cleves? Tem. Eu tenho 2 filhos. Então, os filhos, tu sabe como é que é. Ele vai mexer na tomada, você ensina. No outro dia, sabe o que ele vai fazer? Ele vai mexer de novo. No outro dia, sabe o que ele vai fazer? Ele vai mexer de novo. É assim que funciona. O processo de aprendizagem, ele ocorre muitas vezes por repetição. Então, na nossa vida também a gente tem o chamado, a gente passa pelo processo de capacitação, que é o aprendizagem, que é a busca pelo conhecimento, para depois ser provado e então ser aprovado. É como na faculdade. Eles te dão um conteúdo, você estuda, você presta a prova, se você fez o dever de casa, você é aprovado. E se não é aprovado, você desiste? Não. O segredo está em você ser persistente. E é uma grande diferença que talvez na linha teológica muitas pessoas confundem, é o sentar e esperar cair de Deus. Ah, vou esperar na minha casa, minha bênção vai chegar. Não é. É uma grande diferença entre insistência e persistência. O persistente é aquele cara que tenta, que vai, pode errar, mas que ele não desiste. Ele volta e direciona a sua rota. Ele tenta por outro caminho. Ele pode ir de novo e pode bater de novo, mas ele não para. Ele volta e direciona por outro caminho, ele faz outra rota, mas ele não para. E o insistente é aquele que faz a mesma rota. Vai, erra, volta. Vai, erra, volta. Então, uma grande diferença para a mudança de mentalidade é nós ressignificar nossa mente pela insistência ou pela persistência. Se você talvez congregue uma igreja e quer buscar mais conhecimento, primeiro de tudo, para você, busca uma faculdade. Busca algo que venha agregar um valor na sua vida. E hoje nós falando nesse meio econômico, nós podíamos dizer que a maior área de investimento é na sua própria vida. Então, se você quer investir em algo, invista em você primeiramente, né? É verdade. Conhecimento é algo que ninguém nos tira, né? Uma vez adquirido, ninguém nos tira. E isso que você estava falando agora sobre a preparação, primeiro Deus chama, né? E aí ele capacita, né? O momento de preparação. Vamos pegar aqui um exemplo mais básico do cristianismo. Jesus escolhendo os seus discípulos, os 12 apóstolos, ele chama, aí ele capacita, dá um intensivo de 3 anos e meio, e aí depois eles são enviados, né? E fazer discípulos, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o primeiro é o chamado de Deus, né? O chamado de Deus para nossas vidas, para levar a mensagem de paz, uma mensagem de alegria, né? De esperança. E a preparação, né? A capacitação. E aí entra a nossa parte humana, de nós queremos nos capacitar, né? Estar mais preparados para o ambiente que nós iremos enfrentar aí fora. Né? Porque existem situações em que você vai orar por alguém, você vai trazer uma palavra e vai ser satisfatório aquilo ali. Agora vai existir situações em que você vai ter que estar preparado. Alguém vai dizer assim, como é que você me prova que Jesus é o Salvador da humanidade? Sagradas Escrituras, onde é que está? Então nós devemos estar preparados para isso. Nós temos alguns amigos, alguns colegas chegando aqui, mandar um abraço, a Jéssica Pereira, a Janice de Souza, também a Helenara Bueno, Cleomar Disner, Gustavo Basso, Marinês, o Douglas de Oliveira, nosso colega, nosso aluno aqui, o João Pedro Alberti, enfim, a Franciele, a Marciele e a Alessandra. Um abraço para todos vocês que estão participando. E estamos já quase chegando a meia hora de live já com os nossos colegas e falando sobre a importância da espiritualidade, ela estar contextualizada com os problemas da sociedade. Nos dias, nesse período que nós estamos vivendo agora da pandemia,
muitas igrejas que não estavam preparadas nesse ambiente das redes sociais, das mídias, tiveram que correr atrás, né, os pastores, para não deixar seus membros na mão, né, porque pessoalmente não podiam estar nos cultos, e aí eles tiveram que correr atrás, né? Muitas muitos pastores tiveram que começar a pastorear pelo WhatsApp, né? Esse dia nós estávamos vendo o testemunho aqui do professor Cícero, dizendo que um colega, pastor dele, não sabia como fazer para pastorear as suas ovelhas. Ele disse que já experimentou fazer pelo menos 10 ligações, né, durante o dia para 10 pessoas diferentes. Talvez você vai pastorear melhor do que você pastoreava antes. Então, eu queria que você falasse como é que está sendo o desafio lá na tua comunidade, na tua igreja, lá, tanto para o pastor, tanto para a liderança, vocês que são líderes lá, como é que vocês estão enfrentando esse desafio de o pastorear por uma tela, à distância, né? O não estar junto não faz menção a estarmos longe. Então, não quer dizer se nós não estamos juntos, não quer dizer que nós estamos perto também. Então, essa questão do pastorear, essa questão da proximidade, hoje, graças a Deus, temos a tecnologia que nos dá esse suporte, mas imagine se fosse há 50 anos atrás, ou há 200 anos atrás. Eu não sei o que eles iam fazer. Hoje, na nossa época, é a rede social. Então, na nossa comunidade também, a gente adaptou os cultos, que a gente tinha culto nas quintas e nos domingos, já com transmissão online. Então, todos os cultos que estão sendo realizados estão sendo transmitidos. E como a capacidade foi um pouco limitada, né, ela foi reduzida, o que o nosso pastor presidente fez? Ele colocou mais um culto, no domingo de manhã. Então, ele aumentou mais um dia de culto, justamente para atender essa demanda, essa capacidade. A gente tem que ser prudente, a gente não pode ir contra uma lei humana. Então a gente tem que respeitar, tem que fazer as nossas normas, tem que usar o gel. Lá está sendo álcool em gel, aquele medidor de temperatura, usando máscara, né? Como é um estabelecimento público, a gente também tem que ser prudente com essas normas. E lá, o maior diferencial que a gente fez foi estar fazendo a transmissão. Pela página da própria igreja e pelo YouTube está sendo feita a transmissão e foi colocado um culto a mais, como mencionei, no domingo de manhã, para mais possibilidade das pessoas ou até mesmo a família. Talvez uma família muito grande, eles podem estar se reorganizando e se dividindo em momentos para estar indo, né? Sim. Até você mencionou sobre o decreto aqui, mais para frente agora, nós queremos fazer dessas lives nas quinta-feiras, trazer um momento de interação com os nossos amigos, nossos colegas, nossos alunos, mas também prestar utilidade pública, né? Mais para frente a gente quer trazer alguém aqui para falar sobre as leis, as normas e a importância da igreja e dos membros respeitarem as normas, porque existem algumas consequências, né, quanto à fiscalização. Mas eu já quero deixar um recadinho para os nossos amigos, tanto do Facebook, tanto do Instagram, e para a próxima quinta-feira nós teremos aqui, vamos preparar melhor, um ambiente melhor aqui. Nós vamos estar recebendo na nossa live aqui o Mário, da Sociedade Bíblica do Brasil, representante da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele vai estar falando sobre o congresso que seria feito, ou que será feito mês que vem, no mês de junho, aqui na Igreja Três Estrelas, que a gente ainda depende desse decreto, se ele vai estar em vigência. Ele me disse que até a semana que vem, até a live de quinta-feira, eles vão ter já uma posição, um posicionamento, tá? Nessa live, além dele falar sobre o congresso e como será o congresso, ele também vai nos falar sobre a nova Bíblia, né, que eles estão lançando pela Sociedade Bíblica do Brasil, já está em pré-venda, que é a Bíblia com notas de estudo de John Wesley, um importante, vamos dizer assim, um ícone da história do evangelicalismo, né? Tão importante a teologia em vigência, vamos dizer assim, a teologia mais que é mais respeitada, vamos dizer assim, o que está mais em voga no Brasil é a teologia pentecostal Wesley, armínio wesleyana, né?
Então, essa é a teologia mais aceita no Brasil hoje. E a Sociedade Bíblica está trazendo agora para o mercado brasileiro uma nova Bíblia, uma Bíblia de estudo. O valor dela já está caindo, mas eu não vou dar prévia. Já quinta-feira ele vai estar aqui falando com a gente. Eu preciso dar alguns recadinhos para o pessoal que está nos assistindo, tanto no Insta, tanto no Facebook, para nós arrematar a nossa live de hoje. Nós ainda temos um evento aberto, um evento do Dia das Mães. Nós temos uma promoção aqui para os nossos amigos que desejam fazer o curso do bacharelado em teologia. Nós indicamos, né, Rafa? Isso aí. O curso. E nós estamos com uma promoção. O curso, a mensalidade dele era em torno de R$ 233,99, 38 parcelas. Nessa promoção do Dia das Mães, as primeiras 6 mensalidades vai ficar R$ 140,39. Então, olha aí, ó. Uma grande oportunidade de estudar, sendo beneficiado e com um custo totalmente acessível. Olha que maravilha. E a inscrição ainda é gratuita, tá? Sem taxa de matrícula, sem taxa de inscrição, tá? Eu vou passar o contato aqui para o pessoal. Vocês que desejam vir até o Polo, de repente fazer aí a sua inscrição, além da rede social do Facebook, Instagram, também temos o WhatsApp e o nosso telefone. O telefone, depois você para o vídeo, volta, se você quer falar diretamente com as meninas aqui para realizar sua inscrição. Diz, eu vi no vídeo lá, quero realizar minha inscrição e ganho desconto. 39 99 27 40. Ou no WhatsApp 99810 7111. Nós estamos aqui na rua Guaporé, 74D, aguardando vocês chegarem até aqui, fazer a sua inscrição. Esperamos passar por essa pandemia todos juntos, não é, Rafa? Diz aí tua saudação final e teu recado para o pessoal. E chamando para a próxima quinta-feira, né? Isso aí, quinta-feira vamos ter mais uma troca de conteúdo, de experiência, de aprendizado, juntamente com o grande Mário, né? Vai estar presente. Mais uma vez, quero parabenizar o Polo de Chapecó da Uninter por estar se apresentando. Como eu falei antes, se não estamos juntos, não quer dizer que estamos longe, né? Temos a nossa rede social que podemos estar seguindo. Então, você que ainda não é seguidor, né? Os meus seguidores que querem seguir o Polo da Uninter Chapecó, vocês podem estar seguindo. Então, é um grande prazer estar contribuindo com a sociedade. Além do pilar crescer na nossa vida, no pilar intelectual nós está crescendo, né? Juntamente com a graduação, mas está crescendo também com a contribuição, ajudando ao próximo, né? Agradeço também o convite e ao nosso orientador, né? Que mais uma vez está aí, voluntário, né? Nos apresentando um pouco mais do Polo, apresentando um pouco mais da Faculdade de Teologia da Uninter. Exatamente. Então, nós queremos reforçar o convite, estamos já finalizando nossa live de hoje, reforçar o convite para quinta-feira, no mesmo horário, a partir das 7h30, nós estaremos aqui com o Mário, representante da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Aqui da região sul. Ele estará conosco falando sobre o Congresso de Ciências Bíblicas, que estará sendo realizado na Igreja Três Estrelas, no mês de junho, e também sobre a nova Bíblia, que estará sendo lançada em todo o mercado brasileiro. Ela já está em pré-venda. A Bíblia com notas de estudo de John Wesley. A você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado. Rafa, Deus abençoe você, tua vida, seu pastor, seu apóstolo, sua comunidade. Deus abençoe cada um que está aí nos acompanhando. Se você já é aluno da Uninter, continue, não desanime. Você que ainda não é, venha ser mais um aluno, mais um participante dessa família Uninter. Deus abençoe, um abraço. Um grande abraço, tchau, tchau.